Oi, um bom dia recheado de muitas bênçãos e alegrias para as pessoas abençoadas que estão me ouvindo agora, nesse momento. Deus te ama e Ele vai falar com você agora, sabe? O nosso tema hoje é entre o amor e respeito, eu escolho a paz. Sim, existem momentos em que discutir não resolve, em que explicar cansa e reagir só piora a situação. E só então você entende que a distância, ela não é frieza, ela é limite. E nesse vídeo eu falo sobre quando se retirar se torna a única resposta possível diante da falta de respeito, ok? Se você puder, deixa um gostei ou não gostei já no início, se inscreva no nosso canal e me auxilie a chegar mais longe. Obrigada e vamos começar. Tem momentos na vida em que a distância não é frieza, é proteção. Veja bem, quando você sabe que será maltratada e desrespeitada em uma visita, é menos difícil a distância do que sofrer o fato, não é verdade? É menos difícil você não ir do que você ir e sofrer, né, a situação, sofrer o desrespeito. É assim, existem situações em que você escolheu simplesmente não estar presente e não reagir. Isso acontece muito dentro da família, isso acontece muito quando a gente não tem mais o que fazer. Então, não discutir, não entrar em drama, você apenas se retira da situação, você fica longe. Eu aprendi que nem toda batalha precisa de resposta. Algumas, presta atenção, algumas precisam só do teu silêncio, só do silêncio. Veja bem, nem toda ausência, eu preciso frisar muito isso, porque nós estamos falando de família. Nem toda ausência é abandono, porque a distância, ela não é sobre vingança, é sobre proteção emocional, é sobre estar bem. Distância não é sobre desprezo, é sobre maturidade emocional. Se você já viveu ou vive algo assim, especialmente dentro da própria casa, dentro da própria família, esse vídeo é para você. Deus vai falar com você hoje. Assista até o final e reflita comigo. Quando a distância é maturidade e quando é fuga? Eu quero te ouvir. Você já precisou se afastar de um filho? Você já precisou se afastar da sua mãe para manter sua dignidade? Como é que foi esse processo para você? Me conte, compartilhe aqui. Talvez alguém precise ouvir isso hoje. Compartilhe. Talvez a sua história possa ajudar alguém que esteja passando por algo similar. E eu quero começar falando que quando o respeito acaba, insistir na presença é se violentar. Tentar, né? Nós tentamos sempre conduzir, enfim, tentar mostrar verdades, princípios e ou valores para o narcisista, seja ele mãe, pai, filho, irmão, enfim, dentro da família, todos eles, todos os princípios, os valores que você mostrar, todos eles serão distorcidos e ainda se tornarão o alimento para essa pessoa que quer o conflito. Explicando melhor, às vezes ou sempre o outro quer a sua reação.
ele quer discussão, ele quer drama, pois esses fatores são combustível para manter a confusão ativa. E quando você não entrega isso, eita, você quebra o ciclo, ok? Veja bem, nem tudo merece resposta. Nem toda provocação merece reação. E nem toda ofensa merece explicação. O certo é você não reagir mais, absolutamente não reagir, não fale mais nada. Não é um posicionamento fácil, eu sei que é muito, muito difícil. Mas olha, tente uma vez, tente duas, tente três, tente quantas vezes for necessário até você conseguir. Porque isso tem a ver com a maturidade, tanto a maturidade emocional quanto a espiritual. Você vai precisar de auxílio. Sozinho você não vai conseguir, tá? Sozinha você não consegue. Isso é muito complexo. Você vai procurar alguém, procure uma profissional, alguém que possa te ajudar. E é difícil até você encontrar a pessoa certa, mas só pela misericórdia de Deus. E falando em Deus, Ele sim. Em Deus, nele, o auxílio é mais simples, porque Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é confiável, Ele é Senhor. E você só tem que crer e se direcionar através da sua palavra. Ele sempre mostrará o melhor caminho. Esse texto que eu escolhi, que está em Gálatas 2:20, ele fala bastante sobre essa entrega, né? Porque lá em Gálatas ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando eu coloco uma situação nas mãos do Senhor, eu devo descansar. Então eu descanso. E o descanso é não reagir. É confiar. Porque, como diz o texto, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Até porque você não tem mais o que fazer. Concorda comigo? Você já fez todo o possível. Você já se desdobrou, agora só em Deus. Assim, nessa situação, o silêncio, ele não é fraqueza. O silêncio é domínio próprio e confiança no seu Deus Pai. É muito bom e é onde haverá refrigério para sua alma. É lá no seu Deus Pai. Então, quando você decide isso, quando você se posiciona, então você entra no processo. Quando que você entra no processo? Quando você não reage. Quando você não reage, você mostra que não está mais disponível para o desrespeito. Nós temos que avaliar a dor da distância. Meu Deus, a dor da distância. Porque dói, né? Você sabe que dói ficar longe. Como acalmar o coração? Pense com carinho em você. Analise tudo o que você já fez, tudo que já foi feito, todas as alternativas que você usou, todas as suas ações e as reações. Pense nisso, porque vai doer, principalmente quando envolve alguém que nós amamos, principalmente quando envolve o filho, quando envolve a mãe. É difícil, mas eu vou pontuar aqui que a indiferença, ela não é falta de amor, é simplesmente um limite. Porque amar, presta atenção, amar não significa permitir que te tratem sem honra.
Amar não é permitir que destruam sua reputação, que coloquem palavras na sua boca que você nunca, absolutamente nunca falou. E até mesmo te responsabilize por ações que você nunca tomou, que nunca foram suas. Isso não é amor. Eu sei que é difícil, que é doloroso, não foi o que planejamos, não é verdade? Mas, às vezes, a distância é a única forma de ensinar o valor da presença. A distância também é uma forma de oração. Às vezes você se retira fisicamente, mas continua intercedendo. Você entrega a Deus aquilo que você não consegue resolver nas suas mãos, na sua cabeça, na sua condição, você já tentou. E olha, eu achei um texto bíblico que nos ensina muito sobre isso. É do filho pródigo. Esse filho, ele estava desejando a morte de seu pai, pois ele quis receber a sua parte na herança. Lembrando, gente, que só existe herança quando a morte de quem é dono acontece. Quando acontece a morte do dono dos bens. Então, quando o filho pede a sua herança, quando ele começa a desejar a sua herança, ele está desejando que você morra. E o filho pródigo, ele pediu já a sua parte. E não se importou de forma alguma com o seu pai, como seu pai ia se sentir. E assim que ele conseguiu, porque o pai acabou cedendo a parte dele, assim que ele conseguiu a sua parte, ele foi para longe do pai. Isso é muito sério, distância. Ele escolheu, ele foi para longe até que, tadã, até que ele sentiu fome. Só então, quando ele sentiu fome, depois de ter gastado toda a herança, depois de ter se esbaldado, depois de ter se divertido, quando ele sentiu fome e não teve o que comer, então ele se lembrou do pai. O nosso texto está lá em Lucas, no capítulo 15, e eu vou ler a parte que interessa para nós, assim, que foi a parte que ele sentiu fome. Então, no verso 17, capítulo 15, verso 17, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. No verso 18 ele diz: Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. No verso 19 ele diz: Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Eu quero trazer aqui para cada um de vocês que estão me ouvindo que o pai, ele não foi atrás do filho. Ele permaneceu esperando. Ele ficou distante, houve uma distância, houve uma dor, mas ele permaneceu. Gente, tem relações que só amadurecem quando sentem a ausência. Eu não me afasto por falta de amor. Eu me afasto porque o amor também precisa de respeito. E talvez, se a minha presença não é valorizada, a minha ausência será sentida. Talvez isso aconteça. Que a sua distância não seja vingança, não. Que seja posicionamento, só posicionamento. Que traga paz. Que restaure a honra. E que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus nos abençoe nesta grande jornada de fé, de esperança, de crer que tem um Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Até o nosso próximo vídeo.